Vai começar o Wimbledon, o Grand Slam da grama, o torneio mais antigo e mais tradicional do circuito profissional de tênis. E já saíram os adversários e as chaves dos tenistas brasileiros que jogarão simples. Bia Haddad, que enfrenta Rebeca Strankova, e João Fonseca, que enfrenta o britânico Jacob Furley, número 51 do mundo. Nesse vídeo, analisarei a chave e o adversário do João. No vídeo seguinte, farei o mesmo com a Bia. O torneio tem transmissão da Disney Plus e da ESPN, portanto, já se programem para assinar um desses dois, né? E o jogo do João acontece na segunda-feira, rodada de abertura, ainda sem horário definido. A definição vai ocorrer no domingo. Colocarei na aba Comunidades e também no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e vamos lá fazer, sem mais delongas, as análises do adversário e da chave do João Fonseca. Caminho projetado até a quarta rodada de Wimbledon. Primeira rodada, Jakob Furley, tenista da Escócia, britânico, portanto, número 51 do mundo. Eu acho, sim, já adiantando, que é um adversário de estreia difícil e uma chave também difícil, mas poderia ser muito pior, já que a primeira rodada poderia ser contra o Sinner, Alcaraz, Djokovic e por aí vai. Então, Jakob Furley, vamos analisá-lo com minúcias em breve. Adversário da primeira rodada, jogo que deve ser na quadra central ou na quadra 1, já que o Furley é o número 2 do Reino Unido. Segunda rodada, aí é pedreiraça na certa, porque Jenson Brooksby, atualmente 149, vai subir no mínimo para 101, porque ele está na final de um ATP na grama. Ele está na final do ATP 250 de Eastbourne. E o Brooksby, ele já tem outras finais na grama também, como Newport. ATP de Newport em 2022. Já o Talon Grigspor, número 34, que será número 31 no mínimo, na segunda-feira, ele também está numa final de ATP na grama, na final do ATP de Mallorca. Então, a possível segunda rodada é certamente contra um tenista rodado na grama. Terceira rodada aí é mais pedreira ainda, porque pode ser Holger Rune, número 8 do mundo, e um baita jogador na grama. Tem quartas de Wimbledon, se eu não me engano, 2 vezes no currículo. Ou então Nicolas Jarre, qualifier chileno, que não vem em boa fase, mas tem um grande saque. Lerner Chin, que é o adversário aí mais recorrente do João Fonseca na carreira até agora, tanto no juvenil quanto no profissional. E o simpático americano Nishesh Bazavared, também um Next Gen número 102 do mundo. Portanto, uma chave com uma dificuldade alta até a quarta rodada, mas, como eu disse, poderia ser muito pior. E estamos falando de um Grand Slam, né? A gente não vai esperar moleza num Grand Slam, né? Quer moleza? Vai jogar torneio de segunda classe lá no Praia Clube de Uberlândia, porque Grand Slam é isso aí mesmo. Vamos entender agora detalhadamente os padrões técnicos e táticos do Furley. É um tenista que, como a gente gosta de falar nos clubes, é o direiteiro. É o tenista que joga em função do forehand. Tem um forehand poderosíssimo. Por ser um tenista de 1,83 m, ou seja, não tão alto para os padrões do tênis, ele não é um excelente sacador. Não é um sacador ruim, mas não é um sacador excepcional. É um cara que depende muito do primeiro saque. O primeiro saque é bom, mas o segundo saque é frágil. Comete muitas duplas faltas, não tem uma precisão tão grande, então ele deixa muito o adversário jogar no segundo saque dele. Depende, portanto, nos games de saque, do primeiro serviço. Já na questão da devolução, o Furley já é um devolvedor mais de elite, principalmente porque ele tem um forehand excelente, com uma mecânica bem boa para a grama, né? Porque ele não faz uma abertura tão grande, uma preparação tão grande da bola e pega muito na frente. E a esquerda dele, o backhand, não é um backhand fulminante de ataque, longe disso, mas é muito regular e é bom na devolução. Ele consegue dar aquele tapa bem fundo. Porque, basicamente, o Furley, como eu disse, joga em função de atacar com a direita. Está o tempo inteiro acelerando o forehand e no backhand ele coloca a bola para lá, erra muito pouco, mas também não ataca com esse golpe. É um golpe bem... aquele golpe para ele continuar no jogo
Hora ou outra ele arrisca uma troca de direção, uma paralela ali, uma paralela aqui, mas basicamente é um golpe neutro, que não vai atacar, mas também não vai errar. Eu lembro que nesse jogo contra o João, em Indian Wells, passou muito pelo que foi o forehand do Furley, né? No primeiro set, o forehand do Furley estava mais ou menos, o João levou. Segundo set, ele estava com o forehand avassalador. Parecia o Fernando Gonzalez, de tanto winner que ele disparou. E aí ele dominou bastante o João. Terceiro set, já não estava tão calibrado mais, principalmente depois que ele abriu 3-1, começou a errar muito, o João levou o jogo. Ele também é um tenista que gosta de encurtar os pontos, né? Não é o tenista que gosta de alongar, de ir para a troca, ainda que não vá mal nas trocas, mas por ele depender muito de um golpe, ele precisa finalizar o ponto rápido para não perder o domínio do ponto, para o jogo não cair no backhand dele e ele ser atacado. Então, é basicamente uma estratégia do bom e velho direiteiro. Portanto, a tática contra um tenista desse, ela é meio óbvia, né? Não que seja de fácil execução, mas é atacar o backhand e não deixá-lo em posição ideal para bater o forehand, né? É o que os caras tentam fazer com o João, é que o João tem um backhand melhor do que o do Furley, proporcionalmente falando, razoavelmente melhor. É um golpe que o João consegue atacar, apesar dele errar um pouco ainda, ele consegue também dominar os pontos a partir da esquerda. Quais são, então, os caminhos para o João vencer esse jogo? Sacar, continuar sacando grama, né, gente? Grama, obviedade. Continuar sacando bem como ele está sacando, sacou bem todos os jogos na grama. Os games em que ele foi quebrado contra o Fritz, que foram 3, foram justamente games em que ele deu uma dormida, uma cochilada, principalmente no primeiro set e no começo do jogo. Então o João precisa ficar atento ao saque no começo dos sets, ou seja, entrar quente para não abrir espaço para o Furley quebrá-lo logo de cara. No entanto, não é uma missão impossível quebrar o Furley de volta. Portanto, há um maior espaço para ser quebrado, porque dá para jogar no saque do adversário, a não ser que o Furley esteja num dia muito inspirado. Então, eu acho que o encaixe da devolução vai ser um pouco mais simples do que foi contra os dois tenistas que o João enfrentou em Eastbourne e contra o Coboli, apesar do Coboli ter sacado muito bem, né, lá em Halle. Então, se o João ele encaixa uma boa devolução, se ele acha o tempo de devolução do saque do Furley, eu creio que ele se torna muito favorito ao jogo, porque ele saca melhor do que o Furley e ele devolve talvez no mesmo nível. Se ele conseguir devolver no mesmo nível, ele vai dar vantagem, porque o Furley saca pior que ele. E buscar, é o que eu disse, né? Atacar o backhand, porque o backhand vai, a bola não vai vir, o Furley vai sempre colocar uma bola neutra de volta em quadra, permitindo que o João consiga comandar os pontos. E buscar colocar o Furley para bater à direita na corrida. O saque, né? Sacar o máximo possível ali no backhand do Furley, colocar o Furley sob pressão no backhand. As trocas, né? Alongar as trocas na grama é muito difícil. Quase não há pontos longos na grama, ainda que o Wimbledon não esteja tão rápido como no passado, então vai ter algumas. E na troca, o João ele tende a ser melhor do que o Furley, tanto que em Indian Wells ele ganhou o jogo quando ele conseguiu alongar as trocas. Porque é isso, como o Furley ele precisa dessa urgência de fechar o ponto com a direita, se o ponto vai alongando, ele vai ficando cada vez mais sem espaço para achar o ataque na direita. Variar é uma boa. O Furley varia bastante, esqueci de falar isso. Ele dá seus slices meio estranhos, mais bons. Ele sobe muito a rede, principalmente na grama. Ele é muito rápido para chegar na rede. Ele encurta os pontos muito com a rede, né? Porque a direita dele é muito boa, a bola acaba sobrando para ele finalizar na rede. Então, o Furley vai ter esse tipo de variação, né? Eu esqueci, esse é um ponto muito importante para ser colocado aí dentro da dinâmica do jogo do britânico. Então, o João, ele variar, vai ser uma boa também, principalmente aí nesse backhand do Furley. Na direita é uma boa também, porque a empunhadura do britânico é bem virada, complica para ele bater quando a bola está baixa. Então, variação sempre uma boa, mas é o caminho básico de um jogo de grama.
né? Sacar bem, defender seus pontos de seus games de saque e aproveitar o máximo possível as chances no saque do adversário, porque em geral você tem menos chances de quebra, menos oportunidades no saque do adversário. Mas, como eu disse, jogando contra um tenista que não é o melhor sacador do universo, vão aparecer um pouco mais de chance. Lembrando que o João ele tem pecado muito no aproveitamento de break points, no aproveitamento de set points também. Eu acho o João favorito para o jogo, não tem como ele não ser favorito contra um adversário que ele já venceu 2 vezes nesse ano, apesar de não ter sido em outra quadra. Também acho que tecnicamente o João é superior ao britânico. Então eu coloco aí 60-40 para o João, ainda que eu não espere que seja um jogo fácil. Britânico em casa, a torcida inglesa não é a torcida que pressiona muito, principalmente em Wimbledon, mas ok, né? Estar em casa, jogando num piso que o Furling é familiarizado, pesa um pouco na balança, mas ainda assim, ranking parecidos, desempenho na grama do Furley, ele é um pouco mais rodado, mas o João tá jogando bem na grama esse ano. Furley venceu um jogo bom, né, contra o Cobolli, contra o Moutet, mas também apanhou do Giron, que mostra que ele é um pouco inconstante. Então, é basicamente isso. João Fonseca estreia dura, mas jogo ganhável, bem ganhável, para mim favorito. Nas casas de aposta, possivelmente ele deve estar como favorito também. E vamos torcer, então, para o João passar pela primeira vez a segunda rodada de Wimbledon. Já que é a primeira vez que o João joga a chave principal de Wimbledon, não teria como ele ter vencido outro jogo, né? O ano passado ele perdeu no quali, mas o quali não é o torneio ainda. Espero vocês na live, segunda ou terça-feira. Para quem está chegando no canal agora, eu faço live para acompanhar o jogo ao vivo. Não transmito o jogo, que eu não posso transmitir, mas eu comento ponto a ponto e vou interagindo, respondendo as perguntas do pessoal. É uma dinâmica aí bem legal que já está ficando tradicional aqui no YouTube. Então, aguardo vocês para a live, segunda ou terça-feira, e daqui a pouco, ou amanhã, sai a análise da Bia, da chave e da adversária de Beatriz Haddad Maia. É isso aí, e vamos embora buscar a primeira vitória na grama sagrada londrina.